Chega mais aí, galera! Estamos aqui em mais uma aula do Geografando com o Profão. Seja bem-vindo aí! Conforme o combinado na última aula, hoje nós vamos fazer exercise de fuso horário. É isso aí, ou seja, você já estudou as duas últimas aulas que nós estudamos conceitos de fuso horário e também fusos horários do território brasileiro. Agora é hora da gente colocar isso em prática, exercitando, revendo conceitos. Tranquilex? Para você que está nos vendo pela primeira vez, você está aqui num grupo muito do seleto para fazer estudos de geografia. Aqui é o espaço Geografando com o Profão. Meu nome é Luiz Gustavo, a galera aqui me chama de Profão. É você junto com a galera do Brasil todo aqui. Tá muito chance isso aqui. Vai lá no Facebook ou no YouTube, põe lá Geografando com o Profão. Você vai localizar uma relação de aulas, de videoaulas, inteiramente grátis. Porque o objetivo aqui é ajudar você nessa batalha do vestibular ou você aí que está estudando o ensino médio. Legalzinho? Uma última dica, que sempre vale a pena lembrar aí, né? Se você conhece alguém que está aí prestes a fazer um concurso público, indica aqui o Geografando com o Profão, porque nós temos aulas de atualidade. Beleza? Então vamos começar a exercitar isso aqui. A gente vai trabalhar da seguinte forma hoje, galera. Nós vamos fazer os exercícios juntos. Eu e você, você e eu. Repeat. É isso aí, nós dois. Então a gente vai fazendo os exercícios na sequência juntos. Quando terminar essa aula, mas tem que terminar uma hora. Na hora que terminar esta aula, você volta a fita. Aí você pega e começa a fazer os exercícios. Você olha o exercício, dá um pause e tenta fazer. Tenta não, que você vai conseguir. Se você estudou direitinho, vai dar tudo certo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Seja bem-vindo. Olha lá, Geografia Física, Fuso Horário, Exercise. O primeiro exercício é muito básico, mas é só para a gente rever um conceito chance aqui. Olha lá, um fuso horário de 18 horas corresponde a quantos graus de distância? Distância longitudinal. Lembra da primeira parte dos nossos estudos? Uma hora equivale a 15 graus longitudinal. 18 horas vale quanto? Dá uma olhada lá. 18 horas vezes 15 graus vai nos dar a resposta de 270 graus longitudinal. Se necessário, se necessário for, vai lá e reveja os conceitos das aulas anteriores. Este aqui é o momento do estudo. Ou então, dá uma lida aí no seu livro, na sua apostila, certo? Um complementa o outro aqui. Chance, se necessário for. Vamos ver, próximo exercício aqui, chance. Eu coloquei um esquema representando Brasília e Churumeca, uma cidade maravilhosa. Beleza, nós temos o meridiano de Greenwich. Se liga que a partir de agora, você encontrou em um exercício de fuso horário M.G. meridiano de Greenwich. Beleza? De vez em quando acontece isso em alguns exercícios. Tem gente que entra em desespero. Nossa, o que é esse MG? Para nós aqui, que nós estudamos, facinho. Nós temos duas questões desse exercício aqui. Vamos dar uma olhada? Qual o fuso horário entre essas duas cidades? Sabendo-se que são 23 horas do dia 12 de julho em Brasília, qual o horário e o dia em Churumeca? Concomitantemente, que significa o quê? Ao mesmo tempo. Então vamos resolver isso. Vamos lá. Trouxe para cá. Tá aí, ó. Primeira coisa, pessoal. Entre Brasília e meridiano de Greenwich nós temos 45 graus. Mais 75 graus. Isso, se liga! Será que teve alguém que pensou que a distância aqui seria de 75 graus? Se liga, porque nós temos o meridiano de Greenwich aqui. Então são 75
mais 45, segundo fuso horário brasileiro. O resultado da somatória aqui, 120 graus. Como é que a gente transforma graus longitudinais em fuso horário? Dividimos por 15, é a regra de 3. Se uma hora tem 15 graus, 120 graus tem quantas horas? 8 horas. 8 horas corresponde então ao fuso horário entre essas duas cidades. Na questão B, está falando aqui, são 23 horas do dia 12 de julho em Brasília. Qual que é o horário concomitantemente em Churumeca? Lembra, indo para leste a gente não soma as horas. Quais são essas horas? O fuso horário. Então é o horário local mais o fuso horário vai dar o horário de Churumeca. Está lá. Resultado, 7 horas da manhã já do dia 13. Já do dia 13. Alternativa de bonitão, de bonitona, de beleza pura. Então você vê que Churumeca está a leste de Brasília, ele tem as horas mais adiantadas. São tão mais adiantadas que ele ultrapassou o dia, já é um outro dia. Exercício 2. Uma determinada cidade está localizada a 30 graus de longitude leste. A cidade X, 30 graus de longitude leste, em referência ao meridiano de Greenwich. Qual o fuso horário existente entre esta cidade X e São Paulo? Ué, vai ser super baba, né? Olha lá. Entre Brasília e meridiano de Greenwich nós temos os 45 graus. A gente soma com os 30 da cidade X, 75 graus. Para transformar isso em fuso horário é só dividir por 15. Qual que é o fuso horário? 5 horas. Beleza? 5 horas. Ué, não estou entendendo. Ah, o exercício está falando de São Paulo, mas na resposta eu coloquei Brasília? Ué, você está ficando nervoso? Não, olha aqui, vamos entender então. São Paulo não faz parte do segundo fuso horário do território brasileiro? Ou seja, São Paulo faz parte do segundo fuso horário, que é o horário oficial de Brasília. Então, se colocar Brasília e São Paulo aqui não é a mesma coisa, não é o mesmo fuso horário, então eu fiz isso de propósito, só para você se ligar. Segundo fuso horário do território brasileiro é o que abrange a maior quantidade de estados e ainda o Distrito Federal. É o horário oficial de Brasília. Marou? Maravilha? Vamos ver o próximo exercício de número 3. No último dia 7 de outubro, a Seleção Brasileira de Futebol fez um amistoso contra a seleção do Kuwait, né? Lá na seleção no Kuwait, na cidade do Kuwait, que é 45 graus leste de MG, que é a capital do país aqui. Local? É legal? Então, ó, o jogo teve início às 22 horas, horário local. Mas que local? Na cidade do Kuwait, que é a capital do Kuwait. Assinale a alternativa que indique o horário em que os habitantes de Porto Velho, Rondônia, assistiram ao início do jogo. Baba! Porque na última aula nós estudamos os fusos horários do território brasileiro. Com certeza você deu continuidade a esses estudos e você já sabe qual que é a distância longitudinal dessa cidade de Porto Velho, cidade maravilhosa, em referência ao meridiano de Greenwich. Vai ser bico fazer esse exercício. Vamos ver? Tá ali, ó. Nós temos os 45 graus leste, que representa a Kuwait, e aqui está a cidade de Porto Velho, Rondônia, que tem quantos graus? 60 graus. Muito bem. Como é que a gente vai saber o fuso horário entre essas duas cidades? Não é somar esta distância longitudinal mais essa? Vamos fazer isso aí, ó. 60 mais 45, 105 graus é a distância longitudinal entre essas duas cidades. Vamos transformar isso aqui em fuso horário? Divide por 15. Resultado, 7 horas é o fuso horário entre essas duas cidades. Como aqui são 22 horas do dia 7 do 10 de outubro,
Indo para oeste, a gente vai subtrair as horas. O que são essas horas? O fuso horário entre essas duas cidades. 22 horas menos 7 horas, que é o fuso horário, dá quanto? 15 horas. 15 horas é a alternativa C de cachorrão. Au, au. Próximo exercício. Esse é mais elaborado. Um jatinho particular levanta voo de uma cidade localizada a 15 graus oriental. O oriental ele é mais conhecido como leste. Então nós temos uma cidade a 15 graus leste do que? Do meridiano de Greenwich. Às 22 horas. Então veja bem, nesta cidade aqui, ó, nós tínhamos um jatinho que levantou voo às 22 horas do dia 10 do 1. Para onde que ele está indo? Com sentido à cidade de São Paulo. Beleza? Aí eu pergunto para você, a cidade de São Paulo está a oeste ou a leste desta cidade indicada pelo exercício? O exercício está dizendo assim, ela está localizada a 15 graus leste do meridiano de Greenwich, certo? Então ele está a leste do meridiano de Greenwich. Olha ele aqui, ó. Aonde está a cidade de São Paulo? Não está a oeste do meridiano de Greenwich? Não é isso? Então veja bem, São Paulo está aqui e a cidade determinada pelo exercício, 15 graus oriental, está aqui. Ou seja, se a gente for descobrir o horário da cidade de São Paulo, nós estaremos indo para oeste. Ou seja, as horas vão ficando atrasadas. Nossa Senhora, estou arrepiado. Vamos ver aqui o que rola aqui então. Bom, sabendo que grande parte do território brasileiro está participando do horário de verão, indique abaixo a alternativa correta que corresponda ao dia e hora que o avião pousou na cidade de São Paulo, horário local. Que local? São Paulo. Entendeu? Vamos fazer o exercício. Se necessário for, pause. Ou, né, é necessário isso para você? Dá um pause e leia o exercício. Eu estou aqui esperando para a gente fazer junto. Legal? Vamos ver aqui? Exercício aqui, ó. Olha a representação. Primeira coisa, olha a distância longitudinal aqui. Já guarda essa informação, anota aí no cantinho. Como é que é a distância longitudinal? Não é 45 mais 15? Anota aí que com certeza a gente vai precisar utilizar. Bom, vamos lá fazer o exercício. Comecemos por aqui. No dia 22, às 22 horas do dia 10 do 1, o jatinho levanta voo. Ou seja, quando o jatinho está levantando o voo, o relógio aqui do aeroporto está dizendo 22 horas, dia 10 do 1. Tranquilo? Beleza. Vai em sentido São Paulo. 9 horas de viagem, ou seja, 9 horas depois, o jatinho pousa na cidade de São Paulo. Aí a questão aqui é o seguinte, qual o horário e dia na cidade X no instante em que o jatinho chegou a São Paulo? Ou seja, quando o jatinho estava pousando em São Paulo, os relógios ou o relógio do aeroporto da cidade X estava marcando que horas? Como é que a gente chega a essa conclusão? Se ele saiu daqui às 22 horas, 9 horas depois o avião chegou aqui em São Paulo, o que a gente tem que fazer? 22 horas mais 9 horas de viagem. Resultado, 7 horas da manhã. Quando o avião estava pousando em São Paulo, os relógios do aeroporto da cidade X estavam marcando 7 horas da manhã do dia 11. 22 horas mais 9, 7, já do dia 11. Tranquilo? Aí o grande chance aqui está fazendo o seguinte, eu quero saber qual é o horário em que o avião pousou na cidade de São Paulo, horário local. Bom, se eu sei que aqui são 7 horas do dia 11, que horas que vai ser aqui? Lembra daquela informação que você guardou? Vamos descobrir o fuso horário. 45 mais 15, 60 graus. Vamos transformar isso em fuso horário? Dividir por 15. Olha o fuso horário. O fuso horário entre São Paulo e a cidade X são de 4 horas.
Indo para oeste a gente não subtrai os horários, então a gente pega o horário local, subtrai com o fuso horário. 7 menos 4, 3 horas do mesmo dia. Nossa Senhora, eu já estou ficando até sem graça. Tá faltando coisa? O que estaria faltando? O horário de verão... Pera lá, o exercício está falando assim. Parte do território brasileiro está participando do horário de verão. Ué, mas São Paulo faz parte da região sudeste do Brasil e a região sudeste sempre participa do horário de verão. Você está ficando malaca, hein? A senhora também. Então, São Paulo participa do horário de verão. Nós vamos ter que acrescer 1 hora na parada. Vamos ver? Então, na verdade, a resposta final é 3 horas mais 1 hora, que é o horário de verão. Resultado final, letra B, de beleza pura, de bonitona, de bonitão. Certo? 4 horas do dia 11 do 1. Quando nós participamos do horário de verão, em comparação com a cidade X, aumenta a hora aqui e diminui o que? O fuso horário entre essas duas localidades. Se ligou? Você achou que eu tinha me enganado? Na verdade, eu fiz só um tchutchuquinha, porque você não pode esquecer dessa informação. Vale ouro, horário de verão. Vamos lá? Próximo exercício. A seleção brasileira de basquete feminino foi fazer um amistoso contra a seleção australiana na cidade de Canberra, que é a capital da Austrália. Não é Sydney. Sydney é uma cidade importantíssima, mas Canberra é a capital política. Bom, o jogo teve início às 20 horas, horário local, Canberra. Concomitantemente, os brasileiros de Rio Branco, no Acre, cidade maravilhosa, puderam assistir ao início do jogo às 5 horas. Olha que interessante, esse exercício falou o seguinte para a gente. Quando o jogo começou lá na Austrália, em Canberra, eram 20 horas. Lá no Rio Branco, no Acre, eram 5 horas. Bom, qual a distância em graus entre as cidades de Brasília, não estava vendo Brasília aqui no exercício, e Canberra? Os caras estão querendo pegar a gente. Eles dão a informação sobre Rio Branco, no Acre, e quer saber o resultado entre Brasília e Canberra. O que a gente tem que fazer aqui é descobrir a diferença de longitude entre as duas cidades brasileiras. Aqui, para eles, que a gente vai cair nessa armadilha, eles pensam o quê? Nós somos aqui do Geografando com Profano. Vamos ver. Está aqui, ó. Rio Branco, no Acre, Canberra. Tranquilo? 5 horas da manhã, ao mesmo tempo, são 20 horas em Canberra. Para a gente descobrir o fuso horário, o que a gente tem que fazer? Fala 20 menos 5. 20 menos 5 dá o resultado de 15 horas de fuso horário. Vamos transformar isto em distância longitudinal, porque é o que o exercício está pedindo. Olha aquela regrinha de 3 basic. 1 para 15, 15 horas x. Ou seja, nós encontramos entre Rio Branco e Canberra uma distância longitudinal de 225 graus. Só que o exercício está pedindo para a gente o que? A distância entre Brasília e Canberra. Aí o que a gente tem que fazer? O diferencial. Lembra que Rio Branco, no Acre, nós estamos na distância longitudinal em referência a um meridiano de Greenwich de 75 graus. Então, 75, 45, a diferença são de 30 graus. Tranquilex? Vamos fazer então o resultado final? 225 menos 30, 195 graus é a distância de Brasília até Canberra. Tranquilinho, né? É só prestar atenção. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula, o problema aqui não é a matemática. A questão que a gente tem que ficar mais preocupado é entender o que o exercício pede. Chance, beleza? 75 menos 45, 30 graus. Brasília, segundo fuso horário. Rio Branco, no Acre,
quarto fuso horário. Próximo. Em uma cidade localizada a 45 graus leste, referência ao meridiano de Greenwich, os relógios estão marcando 21 horas do dia 5 de janeiro. Concomitantemente, qual o dia e o horário na cidade de Los Angeles? Consulte o mapa de fusos horários. Olha ele aqui. Olha Los Angeles aqui, pessoal. Los Angeles, em referência ao meridiano de Greenwich, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fusos horários. Então guarda essa informação aqui, certo? Entre Los Angeles e meridiano de Greenwich, 8 horas de fuso horário. Tranquilex? Tá vendo? Olha lá, ó. Certo? 8 mais 4, olha lá, tá vendo? Tem o 4 aqui embaixo e o 4 aqui em cima. 8 mais 4, 12. Beleza. Então vamos ver o exercício aqui. Qual o dia e horário na cidade de Los Angeles quando os relógios nessa cidade X está marcando 21 horas do dia 5 de janeiro? Chegamos aqui e vimos aqui 21, 1 hora 5 do 1. Beleza. 120 graus, somando com 45 graus, a gente vai ter a distância longitudinal entre essas duas cidades. Profão, aonde que você arrumou esse 120? Nós não vimos que o fuso horário entre Los Angeles e o meridiano de Greenwich não são de 8 horas? Eu não pedi para você anotar aí? Multiplica isso por 15, 120 graus longitudinal. Agora a gente vai somar com os 45 que vai do meridiano de Greenwich até a cidade X. Aí a gente vai descobrir a distância. Olha lá, olha aqui. Descobrimos a distância, vimos que temos 165 graus de distância longitudinal entre essas duas cidades. Vamos transformar isso em fuso horário? Beleza, dividiu por 15, 11 horas de fuso horário. O horário está aqui, eu quero descobrir o que está aqui em Los Angeles. 21 menos o fuso horário. O horário local menos o fuso horário vai dar o horário aonde a gente quer saber. Está lá, ó. 21 menos 11, 10 horas. 10 horas do mesmo dia. Tá tranquilo, pessoal? Belezinha? Qualquer coisa, volta a fita. Vai lá e faz o exercício novamente. Vamos para mais um aí? É chance? Vamos ver aqui. Ó. No dia 10 de setembro, às 14 horas, Reginaldo, que passa férias em Moscou tem 30 graus leste do meridiano de Greenwich, resolve ligar para sua querida amiga Fernanda, que está curtindo as praias de Fernando de Noronha. Fernanda curtindo as praias de Fernando de Noronha. É poético. Qual o dia e horário em que Fernanda atendeu a ligação do amigo? Então o cidadão estava lá em Moscou, que está a 30 graus leste do MG. E ao mesmo tempo ele pega e liga para a Fernandinha, que está em Fernando de Noronha. Ou seja, qual o dia e horário que Fernanda atendeu o telefone? Na hora que ela falou assim, alô, hello, qual era o horário que estava sendo registrado em Fernando de Noronha? E aí aqui eu trouxe uma outra forma que você possa vir a utilizar, porque veja bem, esses exercícios que eu estou mostrando para vocês, com todos esses esquemas, eu estou fazendo passo a passo, principalmente para a galera do ensino médio que está começando a aprender a estudar essa matéria tão fofa. Agora, você que já vai pegando essa prática, principalmente você que está muito ligado na área de exatas, isso aqui só serve para você exercitar, porque a tendência é que com a prática você consiga fazer mais da metade do exercício aqui dentro da cachola, doidão. Porque na hora do vestibular você não pode perder tempo. Né? Você tem que beleza, vamos lá, o resultado é tchá.
Pronto, próximo. Entendeu? Os caras tudo preocupados lá, pô, o cara já fez o exercício de fuso horário. Quando terminar lá a prova, você fala, não, é porque eu estudei no geografia, no próprio pão. Nossa, beleza, vamos lá. Olha aqui, ó. Olha como eu fiz aqui. 14 horas, Moscou, 10/9, o Reginaldo ligou para a Fernandinha. Beleza. Vamos diminuir aqui 4 horas de fuso horário. Isso vai dar o quê? 10 horas do dia 10/9 em Fernando de Noronha. Ou seja, ele está ligando aqui às 14 horas do dia 10/9. E a Fernandinha está atendendo às 10 horas do dia 10/9. Não entendeu? Olha que coisa chance. Onde que eu tirei esses 4 horas de fuso horário? Aqui não são 30 graus? 30 graus. 30 graus é 15 mais 15. 15 mais 15 não são 2 horas de fuso horário? Beleza. E Fernando de Noronha tem quantos graus de distância até o meridiano de Greenwich? Lembre que Fernando de Noronha ele faz parte do primeiro fuso horário. 30 graus também. Ou seja, 2 horas. Então, 2 horas dos 30 graus de Moscou, mais 2 horas dos 30 graus de Fernando de Noronha, 4 horas. Esse é o fuso horário entre essas duas localidades. De Moscou, o cara ligou às 14 horas. Você está indo para oeste, você vai subtraindo o fuso horário. Menos 4, a Fernandinha está atendendo às 10 horas da manhã, lá na praia de Fernando de Noronha, junto com os golfinhos. Lindo. Vamos para o próximo exercício, muito chance. Um avião sai de Los Angeles às 4 horas do dia 12 de janeiro com sentido a Manaus. A viagem tem duração de 8 horas. Pergunta-se qual o dia e hora que o avião pousou em Manaus, horário local. Qual o dia e hora que os relógios de Florianópolis registravam no exato momento em que o avião pousava na capital Manaus, sabendo-se que a capital de Santa Catarina encontra-se em horário de verão. Próximo. Qual o dia e hora que os relógios do aeroporto de Londres, meridiano de Greenwich, registravam quando o avião chegou a Manaus? Lembra que eu falei para vocês que não dá para você decorar todos os fusos horários que existem no mundo. Então, esse exercício, com certeza, nós vamos ter que ter um acompanhamento do mapa de fusos horários. E aí a gente vai exercitar fazendo o item A, depois o B e o C, nós vamos fazer na moringa. Vamos raciocinar e já dá a resposta. É a resposta chance. Vamos ver? Está aqui. Vamos ver o exercício então. O avião sai de Los Angeles às 4 horas do dia 12 de janeiro. Los Angeles. Ele sai daqui e vai em direção a Manaus. O voo aqui tem uma duração de 8 horas. Beleza? O avião saiu daqui, depois de 8 horas ele chegou a Manaus. Qual o dia e hora em que o avião pousou em Manaus, horário local? Por essas informações, a gente vai ter que trabalhar da seguinte forma. O avião saiu às 4 horas de Los Angeles, 4 horas do dia 12 de janeiro, certo? O avião não demorou 8 horas para chegar até Manaus, então vamos descobrir o seguinte. Ele saiu daqui às 4 horas. Passaram-se 8 horas. 8 horas depois, qual era o horário em Los Angeles? Não são 4 horas mais 8 horas? Ou seja, 8 horas depois, em Los Angeles, eram 12 horas. Tranquilo? O avião saiu daqui às 4 horas, 8 horas depois chegou a Manaus.
Ou seja, 8 horas depois, os relógios de Los Angeles marcavam o quê? 4 mais 8 horas, 12. Então vamos lá, 12, 13, 14, 15, 16 horas. 16 horas do quê? Do mesmo dia. Resposta, 16 horas do dia 12 do 1. Tá lá, 12 de janeiro. Depois que nós acrescemos aqui as 8 horas de duração do avião, nós indo para leste, nós vamos somando os fusos horários. Olha aqui, somei 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 horas de fuso horário entre Manaus e Los Angeles. Beleza? É assim que você vai ter que trabalhar caso ocorrer um exercício com esse mapa. Se caso não pode. Ou é se ou é caso. Tranquilo? Se necessário for, caso seja necessário. Estou aprendendo. Próximo. Ainda o mesmo debate aqui. Qual o dia e hora que os relógios de Florianópolis registraram o exato momento em que o avião pousava na capital de Manaus? E ó que Santa Catarina está participando do horário de verão. Volta lá. O avião chegou aqui em Manaus, não foi às 16 horas do dia 12 do 1? Beleza. Bom, se aqui são 16 horas, a diferença de fuso horário, que o nosso fuso horário de Manaus a Santa Catarina, aqui a Florianópolis, não é 1 hora? Olha aqui, ó, nós temos um fuso horário aqui e o outro aqui. Esse aqui não é o segundo fuso horário do território brasileiro? Então, chance. Se aqui são 16 horas, aqui são 17 horas. Só que a gente tem que somar mais 1 hora por conta do horário de verão. Então, vamos ver? 16 mais 1, 17, mais 1 hora de horário de verão, 18 horas ainda do dia 12 do 1. Nossa, tá show! Pelo amor de Deus, tá melhor do que a encomenda. Próximo exercício para nós faturarmos. Tá lá. Qual o dia e hora que os relógios do aeroporto de Londres, meridiano de Greenwich, registravam quando o avião chegou a Manaus? Você lembra quando o avião chegou a Manaus? Não eram às 16 horas? Galera, indo para leste a gente não soma as horas? Então vamos lá? 16, 17, 18, 19, 20 horas? Será que é isso? Não. 20 horas também do dia 12 do 1. Indo para leste a gente soma. Se aqui são 16 horas, nós temos 1, 2, 3, 4 fusos horários. Você lembra disso? Manaus, olha lá, tem o primeiro, o segundo, o terceiro fuso horário. Mas o fuso horário em relação ao meridiano de Greenwich são de 4 horas. Não está demais isso, galera? Está fenomenal. Galera, a gente vai parar por aqui. Mas eu estou gostando tanto disso que eu vou fazer o seguinte. Vamos gravar mais uma aula com exercícios de fuso horário. Aí nós vamos colocar somente exercícios de vestibular. Nós vamos arrasar. Estuda tranquilamente aí, detona a racha, refaça esses exercícios para você se preparar para o próximo capítulo excitante do Vamos Detonar os Fusos Horários, com participação de alunos chans e profão na direção. Um forte abração, até o próximo estudo. Tchau!